Sejam bem-vindos ao nosso culto online. Vamos juntos adorar a Deus e experimentar a sua presença. Com nossas palmas assim, ó. Vamos celebrar o nome dele. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Vamos declarar? Nada é impossível. Em ti olhos se abrem. Muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível.
minha força está em ti. Vamos declarar: nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível em ti, eu tudo posso. Declaro: não há limite, a força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível em ti, em ti, em ti, em ti, Jesus. Em ti, em ti, em ti, em ti, em ti, em Quero convidar você para levantar as tuas mãos aí na tua sala. A presença de Deus pode te alcançar onde você estiver. Levante tuas mãos, comece a adorar, dizer palavras de adoração. Esquece quem está do teu lado. Levante tuas mãos aos céus. Comece a clamar o nome dEle. Ele está aqui nesse lugar. Ele está aí com você. Aleluia. E uma só voz. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Levante tuas mãos aos céus. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, num lugar secreto. Aleluia. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Todos juntos. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Declare com fé. Aos teus pés
Declare. Onde eu te encontro, ei! Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero a tua glória quero ver. A graça e a paz, meu querido irmão, querida irmã. É uma alegria imensa estar reunido com você mais uma vez. Nesse momento nós vamos para o nosso pacto de oração e eu queria convidar você a ler o texto que fica em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 47. Esse texto diz o seguinte: e todos que estão aqui, disse Davi, reunidos, saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada, nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Vou ler novamente esse texto com você. Leia comigo na tua casa aí, onde você está, na versão da tua Bíblia, não tem problema. Lê junto comigo. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Essa foi uma fala do rei Davi. Rei Davi, ao falar essas frases, ao dizer essas palavras, estava enfrentando um grande risco, um grande perigo. Uma preocupação tomava todo o exército, ou seja, toda a proteção que Israel possuía. Um grande mal estava sobre o povo de Deus. Mas Davi pôde dizer, sabendo do que o Senhor fazia, de que o Senhor salva o seu povo. O mesmo acontece conosco nos dias que nós temos passado, no dia que nós temos vivido. Um grande mal está sobre nós, muitas preocupações nos tomam, muitas coisas tiram as nossas certezas, talvez tiraram o nosso chão, mas nós não devemos nos esquecer que o Senhor salva o seu povo, e o Senhor não salva nem com espada nem com lança, o Senhor salva com a sua graça, com o livramento que Ele tem, a partir do seu bom favor para conosco. O Senhor salva pelo seu Espírito. Então eu queria convidar você, querido irmão, querida irmã, a clamar comigo nessa hora, lembrando dessa frase poderosa que o rei Davi disse nesse livro: o Senhor salva o seu povo. Nós desfrutamos do bom favor do Senhor, irmão. Nós desfrutamos do bom favor do Senhor, querida irmã. Então eu queria convidar você a colocar as suas petições diante do Senhor nesse momento, colocar as suas preocupações diante do Senhor, colocar esses males que nos assolam diante do Senhor, aos pés do Senhor, no altar do Senhor nessa hora. Queria convidar você então, que está no nosso pacto de oração, a colocar a mão no teu coração como gesto de fé. Você que não conhece o pacto ainda, o pacto de oração, queria convidar você. Durante o pacto nós perseveramos por 7 semanas, apresentando ao Senhor as nossas petições. E eu tenho certeza que durante esse tempo você tem algo a pedir. Então eu queria chamar você, convidar você a orar comigo nesse momento, lembrando dessa frase: o Senhor salva o seu povo, não com espada nem com lança, mas através do seu Espírito, do livramento que Ele tem para cada um de nós. Vamos orar juntos. Pai, assim como Davi, Senhor, nós desfrutamos do teu bom favor e desfrutamos da certeza de que o Senhor é um Deus que salva, de que o Senhor é um Deus que liberta, de que o Senhor é um Deus que livra de todo mal.
Por isso, nesse momento, Senhor, em que o mal nos assola, em que as preocupações tomam cada um de nós, em que nós não temos ao certo como nos proteger, Senhor, espada nem lança faz diferença alguma diante do mal que nós temos enfrentado, diante do mal que tem nos assolado. Nós clamamos a Ti, nós colocamos a nossa confiança em Ti, Senhor, no Senhor. Nós colocamos a nossa preocupação. Ó Pai, eu oro pela Tua igreja nesse momento. Peço que o Senhor dê o alívio a todo o coração que está preocupado, coração que está sofrendo pelas incertezas desse momento. Que o Senhor seja, Senhor, esteio para os seus pés, o alicerce para o seu caminho, para o seu andar, ó Deus. Eu peço nessa hora, junto com o Teu povo, para que o Senhor nos dê, Senhor, a esperança que talvez fugiu dos nossos corações, da nossa mente. Eu peço que o Senhor nos lembre, Senhor, nessa hora, lembra o Teu povo, que a nossa salvação está em Ti, que a nossa confiança está no Senhor, e que por isso nós podemos ficar tranquilos, permanecer serenos diante dessa situação, porque nós não temos em Ti um Deus que está alheio aos nossos clamores e às nossas orações, que está alheio às nossas dores. Nós temos em Ti um Deus que é Pai, um Deus que salva, um Deus que protege. Por isso nós clamamos ao Senhor nessa hora, Deus. Eu clamo pela Tua igreja, que durante esses dias, durante esse tempo, ó Deus, diante desse mal que o cerca, que o Senhor seja o alicerce, o alívio, o consolo, Senhor. Nós oramos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que lembrança boa, né? O pastor João nos fez, que essa batalha é do Senhor, e é Ele que nos salva. E é por isso que o povo de Deus ora, é por isso que o povo de Deus crê no poder da oração. Nós temos a alegria, irmãos, de compartilhar com vocês que nessa semana, mais de 250 pessoas cobriram 24 horas de oração todos os dias. Amanhã às 13 horas nós estamos encerrando o relógio de oração, onde mais de 250 pessoas todos os dias estiveram em oração, cobrindo 24 horas por dia de oração. Nem uma hora nós ficamos sem orar. Todas as horas nós tínhamos pessoas intercedendo, orando. O povo de Deus abraçou mesmo essa causa e nós não podemos parar de orar. Nós encerramos amanhã, às 13 horas, o nosso relógio de oração e já damos início a um novo tempo de oração. Projeto 10 por 10. Nós vamos iniciar amanhã, a partir das 10 horas da noite, às 22 horas, 10 minutos de oração, a igreja de joelho. Por 10 minutos, cada um de nós vamos estar de joelhos, clamando ao Senhor, orando ao Senhor. Você está vendo aí na sua tela os 5 pedidos de oração, e que nós vamos estar intercedendo todos os dias, às 10 horas da noite, por 10 minutos. Toda a igreja de joelho, ao mesmo tempo, nós vamos estar intercedendo por esses 5 pedidos de oração que você está vendo aí. Não fique preocupado, nós vamos disponibilizar nas redes sociais, nós vamos mandar nos nossos grupos, você vai ter acesso a esses 5 pedidos, mas nós vamos clamar por mais uma semana, nós vamos interceder como igreja, como povo de Deus, porque é o Senhor que luta a nossa batalha e nele nós temos vitória. Eu creio nisso. Um outro recado importante é que nós não temos ainda, está suspensa as nossas programações presencial. Nós continuamos nas mídias sociais, nós continuamos nos grupos de WhatsApp, no Zoom, nós estamos nos reunindo, visitando um ao outro online, estamos orando uns pelos outros. Nós não precisamos parar de cuidar, de interceder uns pelos outros, demonstrar nosso carinho, nosso amor, de nos relacionarmos. Nós podemos fazer isso virtualmente, como você tem visto também algumas fotos aí nas redes sociais, dos grupos se reunindo através de formas criativas, né? Então, sem o contato físico. Então, pense você também como você pode estar fazendo isso, se relacionando, para que nós não fiquemos sozinhos durante esse tempo de quarentena. Quero nesse momento consagrar a Deus nossos dízimos e ofertas, como sempre fazemos, lembrando que aquele que nos provê é o nosso Deus. Tudo que temos, tudo que recebemos, é o nosso Deus que tem nos provido todos esses anos, também sustentado a sua igreja. Você está vendo aí também na tela formas que você pode contribuir. Nós estamos consagrando os dízimos e ofertas aqui no culto, mas você pode depois
depositar esse valor, esse seu dízimo, sua oferta missionária. Você pode consagrar a Deus através da conta bancária da igreja, como está aparecendo aí. Você pode também fazer isso através do Pague Fácil UOL. Então você tem essas duas formas que você pode estar contribuindo. Lembre-se, irmãos, nós não podemos deixar de ser fiel a Deus, porque a igreja de Deus não pode parar, principalmente num momento como esse. Agora é o momento da igreja estar mais atuante ainda nesse mundo, porque tem um caos acontecendo, essa pandemia, pessoas em depressões, pessoas ansiosas, situações muito complicadas, né, que a nossa sociedade está enfrentando. Então a igreja do Senhor precisa estar ativa. Então vamos manter a nossa fidelidade. Eu quero orar nesse momento, não só pela igreja, pelos dízimos e ofertas, mas também pela sua família, pelo sustento do Senhor, para que você tenha fé e acredite que Deus ainda é o mesmo e Ele sempre será. Senhor, nós consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós consagramos a Ti as ofertas missionárias, e nós fazemos isso mesmo em momentos em que as pessoas dizem que é de crise, porque a pandemia, a crise não atinge o Senhor é imutável, o Senhor é o mesmo, independente das circunstâncias. Então nós Te consagramos com ações de graças, porque nós estamos consagrando a um Deus tão maravilhoso que tudo pode. Nós consagramos a este Deus que disse que Ele cuida de pássaros, que Ele cuida da erva, que Ele cuida daqueles que não fazem nada por merecer. E nós estamos crendo que o Senhor cuida de cada um de nós que confiamos em Ti. Senhor, abençoa a casa de cada um que está ouvindo agora. Entra nesse lar, derrama da Tua provisão, alivia o coração, coloca paz no coração, tira todo o medo. A Tua palavra diz para nós lançarmos sobre o Senhor a nossa ansiedade. Que o Senhor se derrame de uma forma sobrenatural agora em cada casa, em cada lar, em cada coração, para que nós possamos continuar crendo, independente das circunstâncias. E que nós possamos colocar em prática o que a Tua palavra diz: buscar em primeiro o reino do Senhor, o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Por isso, com fé, nós lançamos, ó Deus, os nossos dízimos, ofertas diante do Senhor, para que o Senhor esteja provendo sobre cada lar aqui representado. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Te louvamos, Senhor. Adorar em seu coração. Declara: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Céus, declare em uma só voz: só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre. Declare: reinarás, aleluia.
Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Coloca a tua mão no teu coração e declare: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E uma só voz, declare com fé: vem Jesus. Senhor, nós estamos reunidos em vários lugares. Estamos reunidos, Senhor, em nossos lares. Aqui, alguns de nós aqui na igreja, mas a maioria de nós estão em nossos lares para te adorar. Nós separamos esse tempo para te adorar, para te buscar. Ó Deus, o nosso desejo é experimentarmos profundamente do Senhor. Por isso nós oramos que, apesar de estarmos separados geograficamente, pelo fato de estarmos unidos na Tua presença, com o mesmo Espírito, o mesmo propósito, Senhor, que a Tua presença seja abundante com cada um de nós. A igreja, Senhor, é viva, é um organismo vivo e não depende de um templo. Nós somos o Seu povo. E por isso, Senhor, a nossa oração é que neste momento a Tua presença seja abundante com cada coração, com cada pessoa que está agora, nesse momento, unida como igreja, Senhor, para te adorar e ouvir a Tua voz. A minha oração é que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga a Tua palavra, do Teu coração ao nosso coração. Ó Deus, e que o Teu propósito se cumpra em nossas vidas, neste momento, ó Deus, como em todos os dias da nossa existência neste mundo. Eu oro no poder e na autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nome mais poderoso que existe. Amém. Amém. Que bom que você está conosco, que bom podemos estar juntos, através da tecnologia, podemos estar realmente andando juntos, né, como a pastora Marinês já mencionou, através das mídias sociais, mas também cultuando juntos, através do uso da tecnologia. Hoje nós somos um povo em portas trancadas. Com raras exceções, nós, como população no Brasil e boa parte do mundo, nós estamos a portas trancadas. E o que essas portas representam? As portas trancadas, elas representam para nós segurança, proteção. As portas trancadas significam que nós queremos nos manter fora de um ambiente de medo, ou daquilo que nos aflige, que nos ameaça e que gera medo no nosso coração. Nós queremos estar a portas trancadas porque queremos estar livres de algo que está lá fora. Livre de algo que nos amedronta, que gera ansiedade, que gera estresse, que traz de alguma forma pânico aos nossos corações ou que desestabilizam as nossas emoções e os nossos sentimentos. Nós somos hoje um povo a portas trancadas. E eu fico pensando sobre isso e em que contexto essas portas trancadas podem nos ensinar. É interessante que toda essa situação do avanço do coronavírus no mundo e também no nosso país tem gerado sim esse medo, essa preocupação, essa ansiedade. A portas trancadas, nós que estamos vivendo uma situação completamente inusitada, né, completamente nova para toda essa geração, nós que estamos vivendo isso, estamos com um grande desafio de manter
a nossa saúde mental e o nosso equilíbrio emocional. Você sabe, há muitas piadas, há muitas brincadeiras correndo aí no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, nas mídias sociais, sobre a questão, as pessoas brincando com o estresse de estarmos juntos dentro da mesma casa, né? Como se fossem aprisionados, e como essa quarentena realmente pode desestabilizar nossas emoções e nossos sentimentos. Aliás, já existem algumas pesquisas afirmando que o número da violência doméstica aumentou. O nível de violência doméstica aumentou nesses dias. É algo que não deveria acontecer. Não deveria acontecer. Agora, se não bastasse a ameaça do vírus, não bastasse o nosso isolamento a portas trancadas, nós temos também hoje a polarização no nosso país. Nós estamos numa nação dividida. As manchetes dos jornais hoje trazendo exatamente, ou nessa semana, depois do pronunciamento do presidente no meio da semana, trazendo esse fato, que nós estamos polarizados como país. Nós estamos divididos como país, o que não deveria estar acontecendo, o que não deveria ter acontecido. Esse é um momento crucial demais para cometermos erros. E nós precisamos, de fato, de unidade. Nós precisamos que as nossas autoridades, que os nossos políticos, que as nossas lideranças, nós precisamos que a nossa população esteja unida, a despeito das diferenças de ideologia, de partido, a despeito de qualquer pensamento, que nós estejamos unidos para enfrentarmos a crise, para enfrentarmos o problema maior, que é a ameaça do vírus, e como isso desestabiliza também a nossa economia. Nós não podemos, de nenhuma forma, deixar que o nosso povo, que nós mesmos estejamos divididos, quando Jesus mesmo afirmou que toda casa dividida não prospera. Se ficarmos dessa forma divididos, nós vamos realmente aumentar o problema. E a ameaça do vírus será ainda mais devastadora. A realidade do vírus mais devastadora no nosso dia a dia. Bom, quando eu penso em portas trancadas, eu me lembro de alguns quadros que a Bíblia nos traz. E eu quero refletir com você sobre um texto que ensina que a presença de Jesus, onde há portas trancadas, que ela faz toda a diferença. Eu quero convidar você a ler comigo o Evangelho de João, capítulo 20, e eu quero ler a partir do verso 19 até o verso 28, um momento que eu me identifico, um quadro bíblico que eu me identifico demais nesse momento que estou vivendo, e eu espero que você também se identifique. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19, diz o seguinte: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Há algumas semanas eu preguei nesse texto sobre o tema da dúvida à fé, focando aqui na atitude de Tomé e também dos discípulos que não estavam crendo na ressurreição de Jesus. Mas hoje eu quero focar aqui que eles estavam a portas trancadas, assim como nós, porque eles tinham uma ameaça. A Bíblia diz claramente aqui que eles estavam trancados porque eles estavam com medo dos judeus.
na verdade, das autoridades judaicas. As mesmas autoridades que prenderam Jesus e que crucificaram Jesus com a anuência, a autorização de Pôncio Pilatos, o governador romano. Eles tinham medo, eles se sentiam ameaçados, eles estavam inseguros, e é por isso que eles estavam a portas trancadas. Assim como eu e você e boa parte da população mundial, nós estamos nos sentindo inseguros diante da ameaça do coronavírus. Nós também estamos amedrontados, e é por isso que nós estamos em portas trancadas. É claro que é uma recomendação maior da OMS, Organização Mundial da Saúde, como das ações para evitar o avanço do coronavírus no meio da população, de tal forma que a devastação de enfermos e de mortos seja grande. Mas nós estamos dentro das nossas casas, e o medo tem afligido nossos corações, nossos sentimentos. Os discípulos estavam exatamente da mesma forma, porque eles haviam caminhado com Jesus por 3 anos. Jesus era a sua esperança de libertação da opressão do Império Romano. Jesus era visto como seu libertador político e social. As esperanças deles estavam em Jesus. E mesmo que eles estavam sendo ensinados a respeito do reino de Deus, uma realidade muito maior do que o reino deste mundo, e mesmo que eles estavam aprendendo com Jesus sobre como amar o Pai, como caminhar em uma amizade com o Pai, como servi-lo e honrá-lo, obedecê-lo em amor, ainda assim eles estavam completamente perdidos. Eles estavam completamente desesperançados. Apesar de que Jesus tentou prepará-los de todas as formas, nós vemos isso nos capítulos 14 a 16 desse evangelho, o evangelho de João, onde Jesus dá o seu sermão de despedida, preparando os seus discípulos para uma separação, que seria bem temporária. Os discípulos não estavam compreendendo isso. E eles estavam a portas trancadas. O medo e o desamparo dos discípulos, antes de verem Jesus, de realmente constatarem a sua ressurreição, está aqui estampado sob o símbolo das portas trancadas. Eles já haviam fugido por ocasião da prisão de Jesus. Haviam voltado às suas casas ou casas de amigos, de parentes, na cidade de Jerusalém. E agora eles estavam vivendo atemorizados, como fugitivos. Eles estavam fugindo das autoridades, assim como nós estamos trancados, fugindo do vírus. Agora, algo sobrenatural, algo poderoso acontece aqui. Jesus entra nesse ambiente. Não importa que as portas estejam trancadas. Jesus, de forma corpórea, com o seu corpo glorificado, o seu corpo ressurreto, adentra este lugar. E porque Jesus adentra este lugar, coisas especiais acontecem. Só Jesus, como Deus que é, poderia entrar num lugar de portas trancadas e com o seu corpo demonstrar a sua ressurreição. Ele desafiou os discípulos: vocês podem tocar as minhas cicatrizes, vocês podem colocar a mão no meu corpo. A Bíblia diz que a visão que eles tinham, os 5 sentidos dos discípulos ali foram realmente usados para atestar que Jesus, que havia sido morto através da crucificação, que ele havia ressuscitado, vencido a morte e o inferno. Aqui é um milagre da presença de Deus entre portas, entre paredes. Aqui, o milagre da presença de Deus transforma todo esse quadro de medo, de ansiedade, de preocupação. É muito interessante que Jesus, então, precisa adentrar essas portas, precisa adentrar esse lugar e transformar toda a experiência dos discípulos, transformar todo o quadro que os discípulos estavam vivendo. Então eu queria mencionar aqui que como Jesus, ele fez a diferença nesse quadro. É interessante que Jesus precisa adentrar esse lugar por 2 vezes. Exatamente porque quando há uma crise, quando há uma situação de medo, uma ocasião de tristeza muito grande, desoladora, algumas pessoas, elas se reúnem para confortar umas às outras e preferem a comunhão, preferem o relacionamento. Outras pessoas preferem se isolar, preferem lidar com o medo, com a ansiedade, a tristeza sozinhos. E aqui nós temos o exemplo de Tomé, que não estava reunido com os discípulos, os demais discípulos, na primeira ocasião em que Jesus adentrou o recinto que eles estavam, e que Jesus então volta ali, no segundo momento, 1 semana após, para também atestar da sua ressurreição a Tomé, e fortalecer a fé dos demais discípulos. Então vamos ver o que Jesus proporciona, como Jesus faz a diferença
em nossas vidas em situações de crise, de medo, de ansiedade, em situações em que nós nos sentimos a portas trancadas. Porque eu quero afirmar a você, mais do que literalmente portas trancadas, mais do que o isolamento que nós estamos tendo em nossas casas, por enquanto, a não sei até quando, Deus o sabe, há o aprisionamento emocional, há esse aprisionamento até espiritual que muitas pessoas estão realmente sentindo, que estão experimentando. Então vejamos o que Jesus fez, o que Jesus nos oferece, o que Ele fez com os discípulos e o que Ele oferece à nossa realidade. Nós vemos nesse texto que Jesus, em primeiro lugar, Ele proporciona a sua paz. A saudação que Jesus faz aqui é exatamente: paz seja com vocês. A paz seja com vocês. Paz aqui é o shalom de Deus. Essa era uma saudação comum que expressava saúde, não somente no sentido físico, mas também no bem-estar emocional, uma renovação espiritual, uma reabilitação social. É uma palavra plena de bênção. Significa sim paz, mas significa também prosperidade, bem-estar, harmonia. É essa palavra que Deus usa nas Escrituras Sagradas, e essa é a palavra que Jesus usa aqui nessa ocasião, dizendo: paz seja convosco. Jesus afirma essa expressão 3 vezes nesse texto. 2 vezes no primeiro encontro e mais uma vez no segundo encontro. A saudação aqui que Jesus faz era comum, mas neste momento ela abrangia todo o sentido que essa palavra trazia, tudo que lhe era inerente. Com certeza os discípulos, quando ouviram Jesus dizendo: paz seja com vocês, a paz seja com vocês, os discípulos se lembraram do que Jesus havia afirmado, conforme registra o Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, quando ele diz: a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Quando Jesus afirma: a minha paz vos dou, é a paz de Jesus. Não é a paz oriunda de circunstâncias perfeitas, não é a paz oriunda de uma isenção de dificuldades, é uma paz que vem de Deus, é uma paz que só a presença de Deus possibilita ao coração humano. Por isso Jesus diz: a minha paz. Não é a paz que o mundo dá, não é a paz que a prosperidade dá, não é essa paz que circunstâncias aparentemente perfeitas proporcionam. Não é essa paz que nós conquistamos com esforço próprio, não é essa paz que nós temos quando nós nos sentimos no controle das situações. Não, a paz que Jesus nos oferece é muito maior do que tudo isso. Por isso Ele chama de minha paz. É a mais profunda e duradoura experiência no coração que expulsa todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação. Jesus adentra este recinto, os discípulos estavam a portas trancadas, e Jesus, com a sua paz, expulsa o medo. Jesus expulsa a ansiedade. Jesus expulsa a preocupação, o senso de se sentir ameaçado em todo o tempo. Jesus proporciona a paz. É exatamente essa paz que Paulo menciona em Filipenses capítulo 4, verso 7. Quando, numa situação de ansiedade, Paulo está tratando sobre a questão da ansiedade. E ele proporciona aqui um ensinamento tão glorioso, em harmonia com o que Jesus afirma. Ele diz que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, mas apresentar diante de Deus as nossas orações, as nossas súplicas com ações de graça. E assim nós iríamos experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento, guardando as nossas mentes e os nossos corações. Exatamente isso que a Bíblia diz que Deus nos proporciona. Quando oramos, nos conectamos com Deus, abrimos o nosso coração para Ele. Quando levamos a Ele as nossas ansiedades, então podemos experimentar essa paz. É o que os discípulos de Jesus experimentam aqui. 3 vezes Jesus diz assim: eu vos dou aqui, a paz esteja com vocês. A paz esteja com vocês. A paz que só eu posso lhes dar. É exatamente isso que Deus tem para nós, irmãos, amigos, nesses dias. Nós podemos estar trancados dentro das nossas casas, mas nós podemos experimentar paz. Nós não precisamos estar com portas trancadas, experimentando uma ansiedade aterradora, uma tristeza tomando a nossa alma. Nós não podemos estar trancados às nossas portas, vivendo em desesperança. Nós não podemos estar trancados dentro de casa, como nós estamos, e começando a ficar desesperados com o que pode acontecer. Não, isso não pode de nenhuma forma ser a nossa experiência. Nós não precisamos estar trancados dentro das nossas casas e aumentando o nível de estresse nos relacionamentos e nos afligindo uns aos outros, ou magoando uns aos outros, ou ferindo uns aos outros. Não, nós podemos estar trancados, sim, sob a ameaça do vírus,
e debaixo da recomendação das autoridades, nós podemos estar trancados, mas podemos experimentar a paz. É interessante que quando Jesus diz assim, paz seja com vocês, os discípulos estavam no mesmo lugar, a situação era a mesma, as autoridades judaicas ainda inspiravam ameaças contra os discípulos, a situação não havia mudado, o que mudou é o fato de que agora Jesus estava com eles, e eles podiam experimentar a sua paz. Nós não sabemos quando esse quadro vai mudar. Nós não sabemos quando esse quadro vai mudar. Esse quadro pode demorar algumas semanas, esperamos que seja breve, mas há pessoas do grupo de risco que podem ficar mais tempo isoladas. O fato é que nós não sabemos quando essa situação irá cessar. Mas nessa situação, dentro dela, nós podemos experimentar a paz que vem de Deus, a paz de Jesus. Segunda coisa que Jesus proporciona é a sua presença. A sua presença. É interessante que o texto diz que Jesus deseja paz, dá a paz aos seus discípulos, proporciona essa paz, e que logo depois, ele, no verso 22, ele sopra sobre eles o Espírito Santo. E todo o ensinamento de Jesus é que o Espírito Santo, como a pessoa da Trindade, como Deus que é, o Espírito Santo é uma pessoa e que o Espírito Santo iria realmente preencher os discípulos com a presença de Deus, de tal forma que eles não sentiriam a ausência de Jesus quando ele voltasse para o Pai. Ou seja, quando Jesus sopra aqui o Espírito Santo como um sinal da presença de Deus, da descida do Espírito Santo, que vai acontecer plenamente no livro de Atos, capítulo 2, a descida do Pentecostes, quando Jesus proporciona essa experiência, Jesus está dizendo, a minha presença está com vocês. Se para o evangelista João, quando ele registra que o túmulo vazio significou que a partida de Jesus para com o Pai estava próxima, agora quando ele registra que essa aparição de Jesus, e o fato de Jesus dizer para os discípulos receberem o Espírito, significa que agora Jesus está realmente presente com eles. E não é uma mera visita. Que Deus agora está com eles, o Deus triuno, o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo estará com eles para sempre. A presença do Espírito aqui é a segurança que os discípulos precisavam de que Deus estaria com eles. O retorno de Jesus aqui, após a sua crucificação e a sua ressurreição, quando ele deixa o túmulo vazio e começa a aparecer aos seus discípulos, esse retorno de Jesus aqui não é um incidente momentâneo, mas é o início de um novo relacionamento, onde a presença de Deus é assegurada na pessoa do Espírito Santo, de tal forma que eles poderiam ter plena certeza de que Deus estaria para sempre com eles. Para sempre com eles. Isso é maravilhoso. Jesus já havia afirmado em João capítulo 14, verso 17, que o Espírito de Deus habita convosco e estará em vós. Jesus já estava preparando os discípulos para essa experiência. E é exatamente isso que eles estão vivendo agora, quando Jesus adentra as portas trancadas, e Jesus lhes assegura, agora o Espírito que habita convosco e está em vós. Porque Deus, então, nos habita na pessoa do Espírito Santo. É por isso que Jesus pode afirmar, antes de ser assunto aos céus, em Mateus 28, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estou com vocês todos os dias. E o que isso significa para nós, neste momento em que nós estamos vivendo? Significa que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos limitados à nossa força, ao nosso esforço próprio, que nós não estamos limitados ao nosso ambiente, simplesmente com as pessoas que temos à nossa volta. Nós temos a presença de Deus, o Senhor do universo, o Deus criador dos céus e na terra, o Deus do impossível conosco, na pessoa do Espírito Santo. Ele habita conosco dentro de portas trancadas, e Ele habita o nosso coração, Ele está em nós, e essa é uma segurança indestrutível, inabalável, imutável. O vírus não pode tirar isso de nós. As ações corretas ou incorretas, erradas das autoridades não podem roubar isso de nós. Nada pode roubar do nosso coração o fato de que Deus está conosco. Os discípulos, a partir deste momento, sim, eles vivem uma nova dimensão. Eles não vivem mais amedrontados. A partir daqui, eles não estarão mais a portas trancadas, vivendo como fugitivos. Eles vão sim aguardar a promessa do Pai.
Conforme registra também o Evangelho de Lucas, capítulo 24, eles vão esperar a plenitude do Espírito, mas eles já são completamente renovados, porque Jesus já está segurando aqui. O sinal é que Jesus então pede para que eles recebam o Espírito e sobra sobre eles. É interessante esse fato de Jesus soprar. Bom, primeiro Jesus está comprovando que ele está vivo, só um corpo normal, apesar de que o corpo de Jesus é glorificado, mas só o fato de Jesus ter um corpo é que permitia ele soprar. A segunda coisa é que a palavra aqui é a mesma de Gênesis capítulo 2, verso 7, em que Deus soprou sobre o homem o fôlego da vida. É a vida de Deus que Jesus está aqui derramando aos seus discípulos. Você pode estar a portas trancadas. Sim, você pode. Esses dias podem estar sendo difíceis para você. Você pode estar se sentindo sobrecarregado, cansado. Alguns de nós podemos estar pensando que Deus nos abandonou no meio dessa crise de proporções enormes, uma crise que a grande maioria de nós jamais viveu. Mas lembre-se, se você é discípulo de Jesus, você tem o Espírito Santo. Se você é discípulo de Jesus, Ele está com você. Ele habita com você. E Ele está em você. E essa é a maior segurança que você pode ter. Mais do que se você tivesse fundos de reservas financeiras em qualquer lugar do mundo. Mais do que você tivesse alguma estrutura humana para lhe dar segurança. A maior segurança que você pode ter é a presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso com você nesses dias. Agora, quando Jesus oferece aos discípulos a sua paz e o seu Espírito, a sua presença, o que os discípulos então experimentam? Que é o que também nós podemos experimentar nesses dias. Em primeiro lugar, os discípulos experimentam alegria. Alegria. Porque a alegria é resultante da paz. Se nós estamos amedrontados, se nós estamos estressados, se nós estamos ansiosos, preocupados, nós não experimentamos alegria. Mas o texto diz claramente no verso 20, que depois que Jesus diz sobre a paz, que Jesus lhes oferece a sua paz, o texto nos mostra que quando eles viram Jesus e reconheceram Jesus, então que eles experimentaram alegria. Alegria. Exatamente porque eles já não estavam mais com medo. Eles já não se sentiam mais amedrontados com a paz de Jesus e a presença de Jesus, agora eles experimentam alegria. E é claro que eles se lembraram do que Jesus havia dito previamente, no capítulo 16, verso 22 do Evangelho de João. Quando Jesus diz assim: agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Jesus já havia previsto esse momento a eles: olha, eu vou voltar, vocês vão me ver novamente, e vocês vão se alegrar, e ninguém vai tirar de vocês essa alegria. Foi o que Jesus afirmou. E eu me lembro aqui das palavras de Paulo, nesses dias de portas trancadas, quando Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É interessante que as palavras de Paulo, mais uma vez, tanto sobre a paz como a alegria, estão em plena harmonia com aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Jesus diz: ninguém vai poder tirar essa alegria. É interessante que os discípulos, somente os discípulos de Jesus, aqueles que são filhos e filhas de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz, somente eles podem experimentar uma alegria que não é proveniente de circunstâncias favoráveis. Nós podemos experimentar uma alegria nesses dias que não tem a ver com as notícias que estão a toda hora chegando a nós, seja através da televisão, da mídia escrita ou a mídia nas redes sociais, de tudo que nós recebemos. É uma alegria que é proveniente da presença de Deus, dessa paz que Ele nos proporciona. É uma alegria que vem do céu. É por isso que Paulo diz assim também para a sua igreja, a igreja que ele havia fundado, a igreja de Filipos: alegrai-vos sempre no Senhor. Nós podemos nos alegrar sempre. Paulo não diz alegrai-vos quando vocês têm circunstâncias perfeitas, quando vocês estão livres do medo, quando vocês não têm problemas à sua frente. Ele diz: não, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu digo alegrai-vos, porque a alegria é uma alegria espiritual. E a alegria de Deus em nós é tanto um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, a paz, a alegria. Como ela também é uma atitude do discípulo perante Deus. Porque temos o Espírito, o seu Espírito nos habita, nós somos capazes de tomar uma atitude de alegria cada dia, de nos alegrarmos no Senhor, não nas notícias, não de que a economia está melhorando, não de que não vamos ter problemas, mas nós nos alegramos no Senhor, no Deus que está conosco, no Deus que nós conhecemos, no Deus que nos ama, no Deus que nos proporciona a sua paz. A alegria de Deus.
O discípulo de Jesus, ele tem problemas, ele enfrenta crises, ele sofre, ele chora, ele sente a dor. Só que o discípulo também sabe que o choro pode durar uma noite inteira, mas que a alegria vem pela manhã, conforme registra o Salmo 30, verso 5. Nós podemos nos alegrar no Senhor. Nós podemos sim ter noites escuras, dolorosas, angustiantes, mas nós, como discípulos, temos a alegria quando experimentamos a paz de Jesus, devido à sua presença conosco. A alegria toma o nosso coração. É essa alegria que nós devemos experimentar dentro dos nossos lares, mesmo a portas trancadas. Não deixe a tristeza tomar seu coração. Não deixe, de nenhuma forma, a depressão tomar o seu coração, a sua alma, as suas emoções. Não deixe a ira tomar você dentro de casa. Não, experimente a alegria. Os discípulos experimentaram essa alegria, mesmo em portas trancadas. Isso é maravilhoso. Eu creio que Deus tem essa experiência para nós de forma sobrenatural. Eu creio que você pode experimentar isso dentro da sua casa nesses dias, até esse isolamento cessar. Eu creio que você pode experimentar toda essa realidade que os discípulos experimentaram naqueles dias de medo, de angústia, de pavor, de ameaça. Eu creio que você também pode ter essa mesma realidade. Segunda coisa, que nós vemos que a paz e a presença de Jesus proporcionaram aos discípulos e proporcionam também a nós, é que os discípulos vivem em missão. Os discípulos vivem em missão. No verso 21, Jesus afirmou que assim como o Pai o havia enviado, agora Ele os estava enviando. Ele os estava enviando ao mundo. Ou seja, discípulos de Jesus vivem em missão. Nós temos a mesma missão que Jesus recebeu do Pai. Nós estamos aqui para dar continuidade à missão maravilhosa de Jesus, de levar as boas novas do Evangelho às pessoas, de sermos expressões do Pai para este mundo, que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem o Pai, o nosso Pai que está nos céus. Nós somos realmente as mãos e os pés de Jesus neste mundo, nós somos o rosto de Jesus. Ou seja, os discípulos de Jesus estão em missão. Isso aqui é tremendamente transformador, porque se você está a portas trancadas, mas sabe que você está aqui em uma missão, você vai usar os recursos que você tem nas mãos para ser Jesus, expressão de Jesus dentro da sua casa, na sua família. Você vai usar os recursos que nós temos hoje de tecnologia, não para espalhar o medo, não para espalhar notícias que geram pânico, não para gerar divisão na sociedade ou entre a população, não, entre os seus amigos. Nós vamos usar a tecnologia para abençoar pessoas, para inspirar a fé, para levá-las ao altar de Deus. Nós vamos usar a tecnologia, aquilo que nós temos nas mãos hoje, para sermos bênção, porque nós estamos em missão. Nós sabemos que nós não estamos neste mundo para vencer o vírus. Nós não estamos neste mundo simplesmente para retomarmos a economia. Nós não estamos neste mundo para realizarmos os nossos sonhos pessoais. Nós estamos neste mundo para cumprir a missão que recebemos de Jesus, a mesma que o Pai havia lhe dado. Nós estamos aqui para preparar as pessoas para o reino dos céus, para levá-las para a eternidade. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas a conhecer Deus de forma pessoal, a serem transformadas pela sua graça e seu amor. Nós estamos aqui neste mundo mais do que para vencer essa crise, porque o propósito de Deus é muito maior do que esta crise. O propósito de Deus é muito maior do que essa vida. Nós estamos em missão. E é por isso que Jesus assegura a presença do Espírito, porque somente a presença do Espírito poderia tornar esse grupo de discípulos amedrontados em uma igreja missional, em uma comunidade missionária pronta para executar a obra do Senhor. E a mesma forma, irmãos, nós temos a paz de Deus, nós temos a presença de Jesus assegurada pela pessoa do Espírito Santo, e é por isso que nós podemos viver essa dimensão muito maior do que a crise. Nós somos discípulos de Jesus, nós somos embaixadores de Deus neste mundo, e nós podemos viver com plena consciência que estamos numa missão. Isso tira o foco de nós mesmos. Nós vamos nos deprimindo à medida que vamos nos concentrando nos nossos problemas, nas nossas dores, nos nossos medos. Mas quando nós retomamos a consciência de que nós estamos em missão, em uma missão muito maior do que toda essa crise, isso nos renova. Isso traz de volta a esperança, traz de volta o significado, traz de volta o senso de propósito. Muitas vezes é mencionado o que Nietzsche afirmou, de que aquele que tem um porquê para viver pode enfrentar quase todos os comos. Ou seja, de quando você tem um sentido para a vida, você pode passar por qualquer crise.
E eu e você temos o privilégio de termos esse sentido para a vida. Ele está em Cristo. E quando estamos em Cristo, nós estamos em missão, que é muito maior do que qualquer crise. É interessante, estava ouvindo alguém falar sobre um missiologista inglês, Leslie Newbegin, e ele estava afirmando que em situações de profundas crises e mudanças, o papel da igreja não é demonstrar otimismo ou pessimismo com o cenário apresentado, mas sim compreender o que significa encarnar o Evangelho nesse contexto. Nosso desafio como igreja é compreender o que significa encarnar o Evangelho no contexto de medo, de ansiedade, de preocupação que nós estamos vivendo. Esse é o nosso desafio como igreja, porque quando vivemos plenamente a nossa missão, nós nos mantemos dentro da vontade de Deus, que é sempre o melhor, e vamos viver com significado e propósito a despeito das circunstâncias. Eu queria que você pensasse comigo, se você experimenta a paz de Jesus, devido à sua presença, você também experimenta uma alegria que não é oriunda de circunstâncias perfeitas, uma alegria que é espiritual, e você também vive em missão, que te preenche, que te dá rumo, que te dirige, que te impulsiona, que te motiva a enfrentar os desafios que você tem pela frente e ser significativo. Puxa, como a vida ganha significado. Nós fomos criados para essa geração, nós fomos criados para este tempo, para fazermos diferença neste tempo, neste mundo do jeito que ele está. E isso é realmente um privilégio. Sermos discípulos de Jesus, vivendo em missão para o nosso Deus. Eu quero concluir perguntando para você, o que as portas trancadas significam para você hoje? O que elas representam? Sabe por quê? Porque para Noé, as portas trancadas significaram livramento. As portas da arca foram trancadas, e ele passou meses dentro dessa arca, mas as portas para ele significavam livramento. Para a viúva que procurou o profeta Eliseu, as portas ali significaram um milagre da provisão. Ela se trancou dentro da sua casa, com seus filhos, e as portas ali representavam realmente uma oportunidade do milagre da provisão de Deus, através do azeite que ela tinha dentro da sua casa. Para os discípulos de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, as portas trancadas significam comunhão e intimidade com o Pai em oração. Você vai para o teu quarto, as suas portas trancadas, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. As portas trancadas não precisam significar desesperança, insegurança, medo, preocupação. As portas trancadas podem ser símbolos de algo muito mais precioso e mais glorioso que nós experimentamos na presença de Jesus. Agora, é claro, eu preciso afirmar aqui que somente os discípulos de Jesus podem viver toda essa dimensão de paz, de comunhão com Deus, de alegria e viver a sua missão neste mundo. Só os discípulos de Jesus podem viver toda essa dimensão que muda completamente o quadro que estamos vivendo. Por isso também a minha pergunta para você é: você é um discípulo de Jesus? Você já rendeu a Ele todo o seu coração? Você entregou a sua vida a Jesus, afirmando que Ele é o teu Deus e o teu Senhor, assim como Tomé fez nesse texto, uma das mais profundas e poderosas declarações de rendição e de fé que nós encontramos na Bíblia. Senhor meu e Deus meu, foi o que Tomé afirmou para Jesus. Você também já fez essa declaração: Senhor meu e Deus meu, Tu estás acima de tudo na minha vida, eu te pertenço, não sou digno de me entregar a Ti, mas me entrego, porque eu creio que Tu és Deus, que Tu venceste a morte e o inferno, que Tu és capaz de estar comigo em todo o tempo, que o Senhor pode me dar uma paz que vem do céu, e uma alegria que é proveniente do Teu Espírito, que o Senhor pode me fazer viver em missão, com propósito e significado em dias confusos e terríveis como esses. Eu creio em Ti, e por isso rendo a Ti todo o meu coração. Eu rendo a Ti toda a minha vida. Se você está ouvindo essa mensagem e ainda não rendeu o seu coração a Jesus, eu apelo a você, que você se entregue a Jesus de todo o coração aí onde você está, que você se ajoelhe e ore ao Senhor, reconhecendo a Ele como Deus e pedindo para que Ele inunde o seu coração da sua presença, da sua paz, da sua alegria, da sua plena salvação, que você desfrute da certeza da vida eterna. Eu peço, faça isso. Ore ao Senhor, entregue-se ao Senhor. Pode ter certeza que a presença desse vírus
Não importa a origem, a presença desse vírus neste mundo é realmente um megafone de Deus, para que aqueles que não se rendem ou não se renderam a Deus até o momento, que não conhecem a Deus de forma pessoal através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, se rendam a Ele. Então aproveite essa oportunidade, essa crise, esse vírus e tudo que tem os desdobramentos dele, são oportunidades de Deus. Deus está chamando você para estar com Ele, Deus está chamando você para se tornar filho ou filha dEle, Deus está chamando você para se tornar um discípulo, que desfruta de toda a grandeza espiritual, de toda essa dimensão espiritual que vemos os discípulos experimentando nesse texto e a partir daqui, porque eles fizeram realmente diferença e transformaram o mundo. Pessoas comuns como eu e você, cheias do Espírito, da presença de Deus, de tudo que Ele nos oferece, transformaram esse mundo. Renda o seu coração a Jesus, entregue-se a Ele completamente. Esse é o desejo de Deus, é também a minha oração. Se você ainda não pode dizer que é um discípulo de Jesus, que experimenta a sua paz, a sua presença, que desfruta da sua alegria e que vive em missão neste mundo, muito maior do que qualquer problema ou adversidade. Agora, eu quero também fazer uma ponderação sobre o desafio do coronavírus nesses dias. Quero dizer para você, a minha palavra como cristão, como pastor, é que esse deve ser um tempo de decisões serenas, sensatas, amadurecidas, nada de decisões abruptas, de tomada de decisões no calor das emoções. Não, nós estamos vendo pessoas que estão começando a perder o seu controle emocional. Não faça isso dentro da sua casa e não façamos isso como população. Nós precisamos buscar a unidade, orar por ela, tanto para as autoridades, como também para nós, como povo brasileiro. O nosso país precisa estar unido para enfrentar a crise. Afirmei isso no início, quero reafirmar aqui, e não dividido por ideologias ou partidarismos políticos. As nossas autoridades precisam de sobriedade, diálogo e muito trabalho para unir suas competências e esforços para enfrentar toda a dimensão dessa crise, tanto em relação à saúde, como também em relação à economia. Quero afirmar também como igreja, sobretudo a igreja de Jesus, além de manter a sua temperança, serenidade, sobriedade, nós devemos orar muito. Orar muito. Nós estamos orando sim pelas nossas autoridades, nós estamos orando pelos nossos profissionais de saúde, sim, essas pessoas tão valorosas que estão cuidando da população. Nós estamos orando pela nossa população, para que tenham sabedoria de Deus, para que tenham o temor de Deus nos seus corações, para que tenham a proteção de Deus e que também tenham a provisão de Deus. Nós estamos orando por um avivamento na igreja. A própria igreja do Senhor Jesus precisa ser avivada nesse contexto, para ser igreja de verdade e glorificar a Deus. E nós estamos orando pela salvação do Senhor Jesus Cristo, alcançando as pessoas neste mundo, aqueles que estão distantes de Deus, aqueles que não o conhecem de forma pessoal. A minha oração é que, mesmo que esses dias de portas trancadas ainda se estendam, sei lá por quanto tempo, que você possa experimentar da mesma realidade que os discípulos experimentaram no quadro do Evangelho de João, capítulo 20. Que você possa experimentar tudo que Deus tem para você e que você possa viver o melhor de Deus. Por favor, ore comigo. Senhor, nós cremos em Ti. Nós cremos que o Senhor é capaz de nos proporcionar, ó Deus, a Tua paz, a Tua presença, a Tua alegria e o privilégio de vivermos a Tua missão. Nós cremos que Jesus é Deus, assim como os discípulos, representados aqui pela declaração de Tomé, creram que o Senhor é Deus, que Jesus é Senhor e Deus. Nós cremos. E eu oro, Senhor, que essa realidade transforme todo o quadro, tanto o quadro que estamos vivendo, para que possamos enfrentar, ó Deus, toda essa situação de crise, no poder do Teu Espírito Santo, glorificando o Teu nome, ó Deus, e fortalecidos pela Tua presença conosco. Senhor, eu oro que você viva toda essa dimensão e essa realidade no poder do Senhor. Eu quero convidar você, concluindo o nosso culto, a cantarmos juntos essa canção, afirmando que nós cremos realmente em Deus, e que nós cremos de todo o coração.
Queria que você cantasse aqui com o pessoal do Ministério de Louvor, aí na sua casa, que você afirmasse a sua fé ao Senhor. Depois nós vamos concluir orando juntos mais uma vez. Eu preciso crer. Quando clamo, o Senhor me escuta. Eu preciso crer que o seu tempo em amor me responde. Eu preciso crer. Quando o sonho se torna difícil, eu preciso crer. Mesmo que um milagre seja invisível, creio em ti, Senhor. Eu creio em ti. O teu poder desconhece limites. Creio em ti, Senhor. Eu creio em ti. Frente ao impossível, eu creio em ti. Eu preciso crer, mesmo quando não tenho resposta. Eu preciso crer, mesmo quando a dor me sufoca. Eu preciso crer. Ao Senhor não há nada impossível. Eu preciso crer que os teus olhos são invisíveis. Creio em ti, Senhor. Eu creio em ti. O teu poder desconhece limites. Creio em ti, Senhor. Eu creio em ti. Frente ao impossível, eu creio em ti. Creio em ti, Senhor. Creio em ti, Senhor. Nas alegrias, nas tempestades, eu confiarei. Permaneço em tua palavra, não duvidarei. Creio em ti, Senhor. Eu creio em ti. O teu poder desconhece limites. Creio em ti, Senhor. Eu creio em ti. Frente ao impossível, creio em ti, Senhor. Eu creio.
Senhor, a nossa fé não será decepcionada, não será frustrada, porque o nosso Deus não é homem para mentir. Não, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, dono de todo louvor, toda honra e toda glória. Ele continua sendo o Deus do impossível, que está no controle em toda essa situação e que está realizando os seus propósitos soberanos e eternos. Aleluia! Nós podemos viver tudo que Deus tem para nós. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glorifique a Deus aí na sua casa. Aleluia! Eu quero nesse momento orar pelas pessoas que nós temos clamado já nos cultos em todo esse mês de março. Nós estamos orando pelos nomes que estão aqui pregados na cruz, os nomes que estão sendo apresentados aqui na nossa igreja Shalom, na igreja lá no Veneza, no Jardim Veneza, no Jardim Bandeirantes, lá em Prado Ferreira. Nós estamos orando, nós não deixamos de orar. Eu peço que você não deixe de orar, clamar, porque nós estamos orando que quando pudermos nos reunir novamente, nós vamos ter o nosso culto entre amigos, e nós vamos então convidar todas essas pessoas. Eu creio que muitas delas já estarão salvas quando nós fizermos essa celebração entre amigos, que nós convidamos os nossos amigos para receberem a palavra de Deus, de uma forma que o Evangelho seja apresentado com clareza, para que elas possam render seus corações a Jesus. Então vamos orar juntos? Vamos unir a nossa fé também por essas pessoas mais uma vez? Senhor, nós estamos clamando por cada uma dessas vidas, tão preciosas para nós. Senhor, as pessoas que colocaram esses nomes, as pessoas que têm clamado a Ti, e nós como igreja que temos orado, Senhor, nós oramos que cada uma delas, ó Deus, cada uma delas seja salva. Ó Deus, cada pessoa seja salva. Que o Senhor possa inundá-las com o Teu amor, com a Tua paz, com a Tua presença, com a Tua salvação, com a alegria que vem do céu. Que o Senhor quebre os grilhões do pecado, desfaça a cegueira espiritual. Que o Senhor alcance cada coração e que o Senhor conceda a cada uma delas, Senhor, a certeza da vida eterna. Ah, Deus, que elas possam viver o privilégio de serem discípulos de Jesus, serem filhos e filhas do Senhor nesta geração, com a certeza, Senhor, de que quando essa vida terminar, estarão para sempre com o Senhor. Que seus nomes sejam escritos no livro da vida e que elas vivam nessa dimensão de que nada nem ninguém pode separá-las do Teu amor. Nós as abençoamos, Senhor, como Tua igreja, o Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te dar uma semana de vitória. Não importa quais serão as notícias, não importa qual o tamanho da crise, o que importa para nós é o tamanho do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. Nós realmente não sabemos o que o amanhã vai trazer, mas nós sabemos quem trará o amanhã. O amanhã está nas mãos do nosso Deus e nós estamos seguros na sua presença. E ainda que sigamos alguns dias de portas trancadas, que vivamos na dimensão dos discípulos de Jesus, experimentando o seu melhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Viva cada dia dessa semana cheio de fé, para a glória do nosso Deus. Grande abraço a todos vocês.